Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E é o seguinte, hein, o Ajax já vai comprar o Rian Francisco. Quero trocar uma ideia com vocês hoje aqui sobre tudo que tá rolando no São Paulo Futebol Clube depois dessa vitória contra a Portuguesa, que foi uma vitória modesta, normal, de tudo, só que nós temos algumas coisas para dizer, principalmente sobre os ajustes que o técnico do São Paulo fez e a venda do William Gomes, o que ele pensa sobre isso, o que ele pensa sobre o uso dos caras da equipe de base, que eu acho que é um dos assuntos mais falados, né? É um dos assuntos mais comentados no São Paulo hoje e é o assunto que pode levar o Zubeldia a ficar no São Paulo ou sair, eu vou te explicar tudo isso aqui, então vamos trocar uma ideia aí junto? Vamos lá? Chega nesse like então, posso contar com o seu likeinho e se inscreva também aqui no canal, beleza? Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda e é aqui que eu faço os vídeos matinais. Tamo junto? Então vamos lá, olha só, rapidinho, o São Paulo, ele ganha da Portuguesa de 2-1, né, uma falha clamorosa do Bobadilla, um escorregão do Jandrei, que não mostra por que pode ser goleiro do São Paulo. E depois o São Paulo encontra um gol ali com uma bola na mão do zagueiro da Portuguesa e tudo isso horrível, um jogo sonolento, sabe? Um Patrick Lanza mostrando ali que nem tudo que vem da base de Cotia pode ser considerado bom. É um técnico que pega a Portuguesa no Pacaembu, que é um campo mais do que neutro pro São Paulo, muito mais São Paulinos inclusive, e aí você coloca 3 volantes, né, Marcos Antônio, Bobadilla e também o Longo, Santiago Longo, e não coloca meia nenhum. Então isso vai acarretando em você não ter a criatividade, né, você pode falar assim, você é mó corneteiro, né, cara, tá falando aí na vitória do São Paulo que não tinha meia. Não tinha meia. E quando o Rodriguinho entra, o Rodriguinho ele dá um claro recado pro torcedor são paulino, que ele era um cara tímido, que ele era um cara de um futebol assim que não saía do casulo e agora ele pode ter despertado. Chamou o jogo, o cara foi pra cima, o cara jogou com extrema qualidade naqueles raros minutos que ficou em campo. Então sim, o São Paulo deveria ter entrado com meia de criação. Quando o técnico do São Paulo, Zubeldia, ele coloca o Ferrarese na direita, que está jogando até se bobear melhor do que o Igor Vinícius, verdade. Ele também mostra que o São Paulo não tem ataque, né? O Zubeldia coloca o Ferrarese, que é um lateral zagueiro, coloca 3 volantes, são 3 zagueiros, são 3 volantes, apesar do Ferrarese não ter feito o papel de zagueiro, eram 3 zagueiros e 3 volantes em campo sem ter um meia criativo. Aí viu-se muito, o Eric errar tudo, o Ferreirinha errar tudo, por quê? Porque eles têm que fazer jogadas não trabalhadas, não ensaiadas, não com tabelinha, tem que driblar 3-4 toda hora. Jogaram mal, pessimamente mal, o Eric e o Ferreirinha, sim, mas também é porque a falta do meia já mostrou no São Paulo que o São Paulo não anda sem meia, piora demais quando não tem a figura do meia. E os pontas tem que ser caras que eles não são Ribéry e Robben, sabe? Não é Neymar e Mbappé, é diferente. Então sim, o São Paulo sentiu muito a falta do meia de criação. Quando o Rodriguinho entra, o time do São Paulo melhora sobrenaturalmente, começa tudo a dar certo. A mesma coisa aconteceu no profissional, no principal com o Oscar. Quando o Oscar começa a fazer um toque-me-voe, fazer aquela direção correta no meio-campo do São Paulo, tudo melhora. Então fica aí o alerta, nunca mais 3 volantes, e até porque o Santiago Longo, ele mostra a cada minuto que ele não tem a menor capacidade de vestir a camisa do São Paulo, né? Como é que você tem o Lisieiro, como é que você tem o Luan, e está preocupado em comprar o Santiago Longo? O cara não tem a menor condição técnica para jogar no São Paulo. Não sei se ele vai melhorar, mas ele hoje nenhuma condição técnica de vestir a camisa do São Paulo, dos piores volantes da história do São Paulo, se for embora hoje. Sabe? Então assim, não era pra colocar o Santiago Longo ainda mais com 3 volantes. Bobadilla e Marcos Antônio tá ótimo. Bobadilla é um erro animal ali, não tem nem lógica pra explicar aquele erro. E o Jandrei não foi pelo gol, o gol foi culpa inteiramente do Bobadilla. Mas o Jandrei, ele dá um passe ali horroroso na lateral direita nossa, onde um cara antecipa, acho que o Ferrarese. Depois ele joga uma bola com as mãos, que o cara antecipa o Ferreirinha. Ele não tem a menor visão de jogo, é uma coisa inacreditável. Então tem que trocar esse goleiro também. Não dá mais pra passar o pano. André Silva perdeu um gol feito, uma partida bem modesta. Nossa, elogiaram o André Silva, tal. Queria saber por quê. Queria entender o porquê. Sabe, o que o André Silva jogou de bola ontem? Ferreirinha e Eric.
Ah, não, sinto muito, sinto muito. Ainda bem que quis o destino que entrasse o Rian Francisco, né? Antes do Rian, o Zubeldia falou na coletiva dele sobre a venda do William Gomes. E ele falou, deixou claro que ele teve um ano bom, né, 2024, apesar de jogar pouco, e poderia ter mais minutos em 2025. É uma fala muito estranha. Poderia ter mais minutos em 2025. Poxa, cara, não vai ter espaço mesmo? Sabe, não vai ter o espaço? Acho que não vai. E aí, quando ele fala da maneira de subir o jogador jovem da base, ele fala assim, ó, existe uma forma de subir, não é com a pressa que querem por aí. Então ele dá um recado realmente que ele vai usar muito pouco a base. Isso aqui não é uma crítica, tá? Eu também não sei o que eu faria no lugar dele. Você tem o Lucas, o Oscar, tem o Luciano que tá bem, tem o Caleri, já vai colocar o Rian talvez. Como é que você faz com o resto? Onde que o Lucas Ferreira vai jogar? Onde que o Matheus Alves vai jogar? Pablo Maia, Alisson, Luiz Gustavo, Bobadilha e tal, Marcos Antônio. Onde que o Hugo e o Negruti vão jogar? Então eu entendo, por um lado, o Zubeldia. Por um lado. Agora, se o cara da base estiver melhor, aí eu não consigo compreender, tá? Eu não consigo compreender. Ontem, no São Paulo entrou o fenômeno, o cometa, a joia raríssima, chamada Rian Francisco, tá? E aí o Rian Francisco, ele vem num momento do São Paulo com uma diretoria que tem atitudes patéticas, abaixo da crítica, que acabaram de fazer uma doação, que é quase uma doação. Mandaram o William Gomes de multa rescisória de 750 milhões de reais, mandaram por 50 e pouco, 9 milhões de euros, dá 54 milhões de reais. Tem 20%, pode ter sido 12%, coisa e tal. Dizem que foram 9 milhões de euros que foi a venda, dá um total de 54 milhões de reais, os valores que o São Paulo vai pagar no Ferrarese e também no Marcos Antônio. Mas o Rian Francisco entrou em campo faltando 9, 10 minutos para acabar o jogo, quando o Caleri já tinha entrado. Isso aqui também é importante lembrar. O Caleri já tinha entrado no São Paulo. Então o Rian entra atrapalhado. Ele entra com o cara da posição dele. O Caleri é o cara da posição dele. E aí nós vamos agora a algumas ponderações e notícias bem interessantes. Toma um café, toma um café. Gente, quando o Rian Francisco ele entra jogando junto com o Caleri. O Caleri, totalmente lento, totalmente atrapalhado e mal posicionado. Quando o Rian entra, você vai falar assim, como ele tá mal posicionado? Só naquele meinho de área ele está mal posicionado. E a paradeira com que o Caleri se encontra hoje, aquela malemolência, sabe? Aquela coisa aquela monotonia, dormindo em campo, dá uma trombada. Cadê o cara se posicionando pra fazer gols? É uma crítica assim ao Caleri, não é uma queimada porque o Caleri eu sou fã, mas tem que jogar futebol urgentemente. O Rian entra e ele consegue dar uma cavada, onde ele coloca o Caleri na área, o Caleri vai até o fundo e o Caleri não consegue concluir a jogada, voltando a bola pro Rian, que o Rian estava posicionado para fazer o gol. Se o Caleri tivesse conseguido acompanhar o raciocínio do Rian, o Caleri teria que receber aquela cavada do Rian, rolar para trás pro Rian fazer o gol. Depois disso, o Rian vê a bola, o lançamento totalmente na fogueira pro Rian, ele com malandragem de um veterano, ao melhor estilo Ibrahimovic, ele dá uma deslocada, Luiz Fabiano, Ibrahimovic, Aloysio Chulapa, ele dá uma deslocada sem falta no zagueiro, tira o zagueiro do lance e a bola por azar sobra no Caleri. Azar, porque se sobra no Rian Francisco é gol. Sobrou no Caleri. O Caleri pega a bola, joga pra perna esquerda e dá um chute bizarro. Bizarro. Não mostrando a que veio. Não mostrando capacidade de estar em campo. Aí você fala, tá, mas é normal, né? É o que o André Silva faria. É o que o Caleri fez. É o que o Juan, ex-centroavante da base, faria. Tá ótimo. Mas o Rian Francisco não. Porque na hora que ele faz uma jogadinha trabalhada, pede aquela bola no meio, rola na ponta e se posiciona para receber um passe, que foi um lançamento muito bonito, mas até um pouco fácil, porque o Rian se colocou muito sozinho no campo, ele chega cara a cara com o goleiro, ele tem um domínio que o Caleri talvez não tivesse, ele consegue ter uma visão de jogo que o Caleri talvez não tenha, ele se posicionou sozinho, coisa que é difícil ver no Caleri hoje em dia, e ele vira o pé. É uma chapadinha que ele vira o pé, dando um tapa alto, tirando a bola do goleiro, fazendo um gol de placa,
em 10 minutos. Eu contei uma história do Ryan Francisco aqui ontem. Hoje, agora. Mas isso foi só de ontem. Eu não contei uma história de tudo que ele jogou no profissional mais a base. Não. Tudo que eu contei aqui foi em 10 minutos. Aconteceu em 10 minutos. Aí não é normal. O Ryan Francisco, ele está com 11 gols em 2025. Sabe o que são 11 gols em 2025? Quer dizer que em janeiro não acabou, é o primeiro mês do ano, o cara está com 11 gols. É muito fora da curva, é muito fora do normal. E a multa rescisória do Ryan Francisco é menor do que a do menino que foi embora agora lá, o William Gomes. Então, se você pensar eu não sei se é menor, mas o valor dele de mercado é menor, tá? Agora, se você pensar no Ajax, que levou o David Neres, que levou o Antony, se você pensar no Nottingham Forest, no Southampton, Nottingham Forest, esses times aí da Inglaterra, que normalmente vem buscar Fulham, que vem buscar os caras aqui, nós temos uma joia hoje chamada Ryan Francisco, que é maior e melhor do que todos os outros. Maior e melhor do que todos os outros. O Ryan Francisco, além dele encarar a fase ruim do Caleri e também a fase ruim do André Silva, o Ryan Francisco encara uma fase muito fora do normal, muito acima da média. Um jogador pronto, um jogador que hoje ele tem que ser titular do São Paulo até que se prove o contrário. Isso acontece quando você tem a evidência e o sentimento geral de 20 milhões que viram o Ryan e não conseguiram não se emocionar com gol. E no Pacaembu contra a Ponte Preta no terceiro jogo do Paulista. Isso não importa pra ninguém. Isso não importa pra ninguém, o cara emociona o torcedor são paulino, como ele já tinha feito contra o Criciúma quando ele cava 2 pênaltis numa semifinal, como ele já tinha feito contra o Palmeiras na Copa do Brasil Sub-20, quando está 2-0 o Palmeiras, ele empata o jogo e acaba que o São Paulo é campeão com a virada do Lucas Ferreira. Então o Ryan, ele está totalmente diferenciado. E a diretoria do São Paulo, que é uma diretoria patética nas suas vendas, perdeu o Wellington, vendeu o Juan por 5 milhões de reais depois de ele não querer renovar, perdeu o zagueiro Luizão, perdeu o Marquinhos, sabe? Perdeu todo mundo que começa a nascer pro futebol, deixou o Palmberg ir embora, Enzo Boerdi está no Santos, Thales Vander foi pro Portugal, nós não ganhamos nada com esses nomes, caras que eram muito promissores, sim, o Enzo Boerdi da carretilha, o Palmberg é um meia prontinho, o Thales Vander era um centroavante mais forte que nós tínhamos, muito melhor que o Juan, tudo de graça indo embora. Quando você vende o Diego Costa por 40 milhões, fala em 26, em 40, não sei qual é a verdade por enquanto. Você vende um cara que custa 1/4, 1/5 do que custa um zagueiro do Palmeiras. Quando você vende o Beraldo, ele custa nem a metade. O Beraldo, seleção brasileira e Paris Saint-Germain comprando, o São Paulo vendeu por 100 milhões de reais e ganhou 60. Quando o Palmeiras vende um zagueiro, ele ganha 215. Então, qualquer zagueiro do Palmeiras que ninguém sabe o nome, ele custa mais do que o dobro do Beraldo, nas mãos de Júlio Casares, Belmonte e Rui Costa. Então agora, Ryan Francisco, São Paulo tem a obrigação, o dever moral, ético, tudo, de fechar as portas para a venda barata do Ryan Francisco. É o que eu falei do William Gomes, eu vou repetir para o Ryan Francisco. Se quiserem levar o Ryan Francisco, beleza, mas tem que vender por 600 milhões de reais. Tem que vender por 600 milhões de reais, 550, 580, não pode ser menos que isso. Não adianta trazer 100 milhões do Ryan Francisco, acabar o ano com um déficit financeiro enorme e dizer, herdamos uma dívida do Leco. Isso não cabe mais. Isso não cabe mais. Tem que vender por 500, 600 se quiser vender. Milhões de reais. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, chega no likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!